Diversas refinarias foram alvos de ataques por mísseis iranianos. Uma das refinarias atingidas é a da petrolífera Saudi Aramco, na Arábia Saudita. Infraestrutura energética no Catar e no Kuwait também foram atingidas. É o Américo Martins, o nosso analista sênior de internacional, que traz os detalhes agora aqui para a gente. Américo, muito bom dia para você. Américo, podemos dizer que agora a gente muda de patamar e entra num cenário até mais grave nessa guerra no Oriente Médio, porque as infraestruturas de energia, geralmente elas são poupadas, e a partir do momento que a gente tem a guerra avançando para esse tipo de ataque, qual o recado que fica agora para a gente? Bom dia, meu querido. Olá, Débora, muito bom dia para você, para todo mundo que está com a gente. Sem dúvida nenhuma, essa é uma grande escalada nessa guerra, com ataques dos dois lados. Essa nova fase dessa escalada foi provocada por Israel, que atacou ontem o campo de South Pars, que é o maior campo de gás do mundo, onde estão as maiores reservas de gás. É um campo que é dividido entre o Irã, de um lado do Golfo Pérsico, e do outro lado o Catar. Os dois países exploram esse enorme campo. E as instalações iranianas foram atacadas ontem sem aviso por Israel. O governo israelense, inclusive, segundo a mídia do país, teria avisado os Estados Unidos desse ataque, mas o presidente Donald Trump nega que tivesse conhecimento disso e afirmou que Israel não vai voltar a atacar esse campo de gás e que isso ficaria por conta dos Estados Unidos caso o Irã continuasse retaliando e atacando também instalações petrolíferas e de gás. E foi justamente isso que o Irã fez depois de ter sido atacado pelas forças de defesa de Israel. Intensificou, ampliou muito os seus ataques contra ativos de energia. Em especial, foram dois ataques grandes com mísseis contra a localidade de Ras Laffan, no Catar, que é o principal centro de produção, processamento e exportação de gás do mundo inteiro. Foram dois ataques que causaram sérios danos a essas instalações e interromperam parcialmente a produção de gás no Catar. Além disso, o Irã ainda atacou, como você disse, uma refinaria da Aramco, da Arábia Saudita, e outros dois navios petroleiros foram atingidos durante essa madrugada no Golfo Pérsico. Um deles nos Emirados Árabes Unidos, muito próximo do Estreito de Hormuz, e outro no Catar, perto justamente desse ponto de produção e de transporte, inclusive de gás, no Catar. Tudo isso, Débora, tem um impacto enorme na economia, como você mesmo acabou de nos lembrar, a questão do preço do petróleo. Aqui na Europa, o preço do gás já subiu também. Os países do Sudeste Asiático são os primeiros a sofrer com isso, porque eles importam muito do gás justamente dessa instalação no Catar. E esse tipo de ataque contra as instalações de produção de energia tem um impacto muito maior do que, por exemplo, você simplesmente fechar o Estreito de Hormuz. Por quê? Porque você está afetando diretamente a estrutura de produção. Isso vai ter que ser reparado, isso vai ter que ser reformado. Dependendo do tipo de ataque, isso pode demorar semanas a operar, para voltar a ser reconstruído e talvez meses até para atingir o mesmo nível de produção diante dos ataques. Por isso o presidente Donald Trump ficou inclusive muito irritado com os ataques de Israel. Os Estados Unidos estavam tentando evitar desde o começo ataques contra a produção de petróleo e de gás do Irã, e isso aconteceu ontem com os ataques israelenses e a resposta iraniana que continua, inclusive ampliando agora os seus ataques contra esses postos aí de produção de petróleo e de gás. Isso vai ter um impacto muito grande na economia e preocupa muito o governo americano, que começa a ficar cada vez mais entre duas grandes escolhas que o presidente Donald Trump vai ter que fazer, Débora. Ou decretar eventualmente o fim dessa guerra, dizendo que os Estados Unidos conseguiram todos os seus objetivos, ou vai ter que contemplar a ideia de uma invasão terrestre contra o Irã, o que ampliaria ainda mais
esse conflito, porque apenas essa questão de bombardeios aéreos não vai levar a uma troca de regime no Irã, pelo menos não no curto prazo, e não vai garantir a abertura do Estreito de Hormuz. Enquanto isso, os dois lados vão se atacando, cada vez envolvendo mais a produção de energia como uma arma nessa guerra, e o impacto na economia é imenso. Por isso, o presidente Donald Trump vai ficar cada vez mais pressionado a tomar uma ação, uma atitude que seja diferente desses bombardeios. Américo Martins, a gente tem nesse momento, aproveito você aqui comigo, meu querido, ao vivo, para poder trazer uma publicação que Donald Trump acaba de fazer em sua rede social, inclusive condenando esse ataque feito por Israel. E diz o seguinte, olha, Israel, enfurecido com os acontecimentos no Oriente Médio, atacou violentamente uma importante instalação conhecida no Irã, uma parte relativamente pequena do total foi atingida, e os Estados Unidos não tinham conhecimento desse ataque específico, e o Catar não estava envolvido de forma alguma, nem tinha ideia do que iria ocorrer. E aí ele traz logo aqui abaixo, ó, nenhum outro ataque será feito por Israel contra este importantíssimo e valioso campo, a menos que o Irã, imprudentemente, decida atacar um país inocente, nesse caso o Catar. E nessa situação, os Estados Unidos da América, com ou sem ajuda de Israel, vai fazer um ataque brutal, e eu não quero ter que autorizar isso. Basicamente isso que Donald Trump traz nesse momento, ou seja, já é uma mudança também de postura do presidente americano, Américo, a partir do momento que ele, inclusive, condena uma ação de Israel, seu parceiro agora, né, de primeiro momento? Exato. Exato, Débora. Temos dois lados aí que precisam ser interpretados nessa publicação do presidente Donald Trump nas redes sociais. Em primeiro lugar, esse ponto que você levanta, uma insatisfação, uma irritação dele por conta desses ataques israelenses contra esse campo de gás no Irã, porque ele sabe do impacto disso na economia, ele sabe do impacto disso na produção futura de petróleo e de gás, e ele estava tentando poupar justamente essas instalações de produção de energia, inclusive no Irã. Os Estados Unidos estão atacando muitos pontos militares no Irã, ao contrário de Israel, que tem atacado e matado muitos líderes do regime, líderes religiosos, líderes políticos, líderes militares, e ontem também teve esse ataque pela primeira vez contra a produção de energia no Irã. Segundo o presidente norte-americano, ele não sabia disso. Isso mostra ali que, muito claramente, os objetivos diferentes de Israel, que são de enfraquecer o máximo possível o Irã. Israel quer um país de joelhos, quer o Irã absolutamente enfraquecido, da maior forma possível, inclusive economicamente. Os Estados Unidos não têm interesse nisso. Os Estados Unidos não deixam claro qual é o objetivo dessa guerra. O presidente Donald Trump nunca conseguiu esclarecer isso, mas tem um interesse em mudar eventualmente o regime, mas não em punir o povo iraniano ou enfraquecer as reservas futuras aí de produção de energia. Então existe ali objetivos diferentes de Israel e dos Estados Unidos, existe essa irritação do presidente americano e essa ordem dada publicamente para que Israel não ataque também novos campos de petróleo ou de gás do Irã. No entanto, tem o segundo aspecto que também precisa ser interpretado, que é a irritação do presidente Donald Trump com o próprio Irã, que retalhou esses ataques israelenses atacando o Catar, esses campos de gás, maior campo de gás, maior produtor, exportador de gás do mundo, que é o Catar. Isso tem um impacto na energia, e o presidente Donald Trump diz que ele mesmo vai autorizar ataques contra a produção de gás no Irã, caso essas retaliações não cessem. É um ultimato aos iranianos para tentar conter os dois lados, conter tanto Israel como o Irã, para evitar esses ataques contra campos de petróleo, campos de produção de gás. Por quê? Porque o maior temor, o calcanhar de Aquiles do presidente Donald Trump nesse conflito é a economia. Ele tem um interesse em não exacerbar essa crise econômica, essa instabilidade no mercado que a gente vem notando, porque isso vai se voltar contra ele. Nós já temos um aumento do preço do petróleo, já temos um aumento dos combustíveis nos Estados Unidos, isso pode gerar mais inflação nos Estados Unidos, pode fazer com que o eleitor americano, que já é contra essa guerra, aumente a pressão sobre o governo para acabar com essa guerra. Então o presidente Donald Trump tem muito a perder econômica e politicamente com esse tipo de ataque. Por isso que ele tenta conter os dois lados com essas ameaças. Dá uma ordem pública a Israel, não sabemos se os israelenses vão cumprir isso, e faz uma ameaça claríssima ao Irã, que ele mesmo vai autorizar esse tipo de ataque caso o Irã não suspenda os ataques retaliatórios
retaliatórios. Só que não existe nenhum sinal de que o Irã pretende fazer isso. Pelo contrário, como a gente acabou de falar, já fizeram 2 ataques contra o Irã, atacaram refinarias na Arábia Saudita e 2 petroleiros foram atingidos na região do Golfo Pérsico. Então a situação é muito delicada e isso é uma escalada muito grande nesse conflito.